Legal, então na aula passada a gente fez a nossa refatoração, né? A gente separou os arquivos do Slider num único arquivo aqui. Eu comentei um pouquinho sobre Design Patterns, né? E nessa aula agora, então, a gente vai fazer o nosso counter, tá? Ou contador, né? E o que é esse counter, né? São esses números aqui, tá? A gente tem que fazer, então, eles trocarem na medida em que a gente passa para o próximo slide, tá? E também esse número aqui, 5, deixa eu dar um zoom aqui. Tanto o 1, ele tem que ir trocando para 02, 03, 04, 05, conforme a gente vai passando os slides. E esse 05 aqui, o total, a gente também não quer passar ele, digamos assim, na unha ali, né? A gente não quer hard-coded, né? Que o pessoal gosta de falar também, usa esse termo, quando a gente vem aqui no próprio HTML e passa esse número, né? A gente passa esse número aqui hard-coded, né? A gente vai passar esse número dinamicamente, calculando então a quantidade total de slides que a gente tem no nosso slider. Então, se algum dia for 7, ou 8, ou 6, ou 15, esse número aqui vai ser atualizado automaticamente ali através do nosso JavaScript, beleza? Então é isso que a gente vai fazer agora. E vamos começar então. Eu vou fazer mais uma refatoraçãozinha aqui, que eu vou pegar o seguinte, eu vou recortar essas variáveis que estão aqui e vou jogar elas lá para o início também junto com as outras, tá? O ideal é a gente iniciar as variáveis todas aqui no início do nosso arquivo para elas irem para a memória já inicialmente e aí depois então só usar elas no restante do código, tá? Então essa é a primeira coisa que o código deveria ler, assim, o nosso browser deve ler para já armazenar as nossas variáveis. Beleza, bom, vamos prosseguir então. E agora a gente vai fazer mais um handler, então, e vamos analisar então primeiro o que a gente tem que fazer. A primeira coisa, relativamente simples, né? A gente tem que identificar quantos slides tem e passar esse número aqui, esse número total. Isso aí é relativamente simples, por quê? Porque a gente já tem esse nosso Query Selector All aqui para a gente saber pegar todos os slides, né? Tá dentro do slide item. Então, se a gente passar slide item length aqui, a gente já vai saber quantos tem. Então, basicamente, eu vou criar uma variável nova chamada total slides, tá? Ou slide total. Deixa eu só ver se a gente já tem aqui, que eu não tô me lembrando de cabeça. Talvez já tenhamos. Não, né? A gente não tem nada referente a isso. Beleza, então eu vou fazer o seguinte. Logo aqui embaixo já, para ficar mais coerente, talvez. Não sei. Eu vou criar uma nova variável. Na verdade, eu vou chamar ela de... Ela vai ser uma constante, tá? Por que const? Porque esse número não vai mudar. Toda vez que a pessoa entrar nessa página, vai ser aquele tanto de total slides, tá? A menos que a pessoa venha e adicione um novo LI lá, um novo item, mas aí não importa. Se você, dono do site, adicionar mais um LI aqui, ele vai continuar sendo uma constante, vai ser 6 ao invés de 5, tá? Então por isso que a gente usa const, beleza? Então eu vou chamar de slider total items, tá? Para ficar bem descritivo, para a gente não se perder. E aí, então, eu vou falar que ele é igual a slider item.length. Só isso aqui já resolve. Vou dar um console log aqui só pra gente ver se ele vai logar 5. Console.log slider total items. Beleza. Vou atualizar. Não abriu o console, né? Beleza, logou 5. Então, tá certo. Primeiro passo, bastante simples, tranquilo. Vou tirar esse console log daqui já. Beleza, deixa eu dar um zoom out aqui, porque agora eu acho legal a gente continuar visualizando o layout nosso completão aqui. Beleza, a próxima coisa que a gente tem que fazer agora é passar esse total items lá naquele nosso span, né? Cadê os spans? Estão aqui. Esses spans, vamos passar duas classes para eles aqui, para ficar mais legível, tá? Então eu vou quebrar a linha aqui, para a gente ficar mais legível ainda. Esse primeiro aqui, ele vai se chamar JL current slide. E o outro vai chamar total slide. Vou copiar, colar aqui de current total. Beleza, acho que assim tá tranquilo, a nomenclatura.
tá? Qualquer coisa a gente troca depois. Legal, vou voltar lá agora, que a gente tem o current e o total, e vou armazenar eles também numa variável. Eu posso até começar a armazenar aqui embaixo mesmo. Então, vou chamar de var slide, vou chamar de current slide é igual JL. Eu tô pensando se esses nomes não vão... A gente vai precisar criar outras variáveis no futuro. Eu tô tentando imaginar nomes aqui que não vão ficar muito similares ou parecidos, tá? Por isso que eu tô um pouquinho lento, porque eu tô pensando enquanto eu tô escrevendo, tá? Mas eu acho que assim vai ficar legal. Então vamos lá. Document .query selector. E aí, então a gente seleciona JL current slide. Beleza. E aí a mesma coisa para o total. Então vou chamar aqui só de total slide. Aí, olha só como que a nomenclatura é importante. Aqui, ó, a gente está falando o total de itens, tá? E aqui a gente está identificando a div, ou a tag, na verdade, né? A tag que vai receber esse total itens. Então, total slide, slider, total items, são nomes completamente... são coisas completamente diferentes, mas são nomes que parecidos, né? Então, toma cuidado para não confundir. Era isso que eu estava pensando aqui para não dar conflito, beleza? E aqui, então, vai ser total slide. Legal. E agora ficou fácil, né? É só a gente pegar, passar para o nosso total slide, .inner HTML, a gente sabe que ele vai adicionar o texto lá internamente, né? Ele vai ser igual a quê? Ele vai ser igual à quantidade total que a gente tem, que é o slider total items. Vou salvar aqui, vamos ver se tudo... Eu vou deletar um aqui, só para ficar 4, para a gente ver se deu certo. Então, se aparecer 4 itens lá, quer dizer que ele capturou o total de itens e jogou aqui no nosso span, tá? Ele vai substituir o inner HTML aqui, vai substituir o 05 pelo número, né? Então, eu vou dar um refresh. Legal, funcionou, tá o 4 aqui, só que tá vendo que o 0 se perdeu? Formatar números, a gente não tem pelo menos eu desconheço, me perdoe se você aí que está assistindo essa aula souber que existe, mas eu desconheço uma propriedade lá do JavaScript que faça a gente ter os números do 1 até o 9 que obrigue a incrementar o 0 aqui, tá? Então, mas eu sei um jeito de fazer isso e a gente vai fazer agora. E lembra que eu comentei que talvez a gente até precisasse criar outros handlers para coisas menos marcantes, digamos assim, para tarefas que não sejam as tarefas principais? Isso aqui é uma tarefa pequena, adicione o 0 para mim, tá? Mas a gente vai criar um handlerzinho para isso, então, um método, né, no caso. E aí a gente tem que passar essa linha aqui depois que o método tiver criado. Então eu vou recortar ela, não vou deixar ela aqui no topo. Eu vou jogar aquilo ali logo aqui deixa eu pensar, logo aqui antes dos cliques, tá? Então, antes dos cliques, bem aqui nas ações mesmo, tá? Até isso aqui eu tinha colocado de comentário, né? Eu vou remover aqui. Deixa eu colocar aqui actions, tá? Beleza, então são os handlers e as actions aqui embaixo. Beleza. Então, como que vai ser esse métodozinho agora, tá? Eu vou colocar logo aqui embaixo do outro que a gente tinha criado. Eu vou chamar ele de counter formatter. E ele vai servir tanto pro número da esquerda quanto pro número da direita. Por enquanto, a gente só está puxando o número da direita aqui, mas o mesmo método, e a gente já vai pensando também em reaproveitamento de código, né? O mesmo método vai servir para formatar os dois números, tá? Então a gente vai aplicar depois nos outros dois, nos dois momentos, digamos assim. Beleza. Então eu vou criar uma variável, eu vou chamá-la de counter formatter. Acho que assim, enfim, não importa o nome, né? Counter formatter, beleza. E vai ser uma function. E agora essa function ela vai ter um argumento aqui, tá? Ela vai receber um número qualquer, então eu vou chamar de n, tá? E ela vai esse n aqui poderia ser qualquer coisa. Eu poderia escrever number, eu poderia escrever
sei lá, qualquer coisa. É só o nome do nosso argumento, tá? Beleza? E só para ficar simplificado, eu vou colocar só a letra N mesmo, tá? Beleza. E aí aqui dentro, então, quando eu for usar esse método, eu vou ter que passar qual número que eu quero, aí esse número vai entrar dentro da minha função e vai acontecer com ele o que eu mandar acontecer aqui dentro. Então, como é que a gente faz para adicionar esse zero? A gente faz o seguinte, é relativamente simples, tá? A gente faz um if e a gente precisa saber se esse número ele é de 1 a 9, tá? Porque aí, se for o 10, eu não quero que adicione o 0 antes, porque senão vai ficar 0, 10, 0, 11, e aí vai ficar ruim, vai ficar errado, né? Não é isso que a gente quer. Então, primeiro a gente tem que verificar se esse n é menor que 10, ou seja, de 0 a 9. Então, até se a gente fosse usar 0, 0, ficaria... Não vai acontecer, mas até o 0, 0 ficaria, tá? Então, se esse número for menor que 10, tá? Faz o seguinte, return... O return, ele vai, de fato, falar assim, tá bom, é isso que vai sair dessa função, tá? Quando a gente for usar ela, o return serve para falar assim, tá bom, retorne tal coisa. E ele vai retornar, então, o quê? Vamos concatenar um zero aqui agora, muito simples, mais n. Então, por exemplo, se na hora que eu for usar esse método aqui for o número 3, o número 3 vai entrar aqui, o nosso if vai verificar 3 é menor que 10? Então retorne 0, 3, tá? Ele vai juntar tudo isso aqui, concatenar, e vai virar 0, 3. Tranquilão? Facinho, né? E aí a gente tem que fazer o else, ou seja, se não for, else, se não for menor que, else, se não for menor que 10, return apenas o n. Tipo assim, se for 10, então retorne só o 10. Se for 11, retorne só o 11 e assim por diante. Beleza? Tranquilão, né? Então, nosso counter formatter tá pronto e aí vamos testar e ver se ele funcionou. Onde que a gente usa ele e como a gente usa? A gente usa aqui, ó. Tá vendo que aqui que eu tô passando o total items aqui que tá vindo o 4, tá? A gente calculou esse total items lá atrás. Cadê? Aqui. Então, esse total items aqui é aqui que ele é criado, né? E a gente identifica que é 4, sem o 0 na frente. Então, se eu estou passando aqui como inner HTML, eu vou usar o meu método agora, que a gente acabou de criar, counter formatter, e vou passar o 4 aqui dentro, certo? Beleza. E aí o 4 vai entrar aqui dentro, então é como se ele estivesse entrando aqui, ele é identificado por esse n, aí o 4 vai entrar aqui, vai passar aqui, tá. Bom, vamos testar então, acho que ficou tranquila a parte teórica, né? Expliquei até muito. E vou atualizar aqui agora. E beleza, funcionou. Legal? E eu te vejo na próxima aula.